Eu gosto de falar que estratégia é decisão e o plano de ação, o planejamento é a execução dessa decisão. That marijuana is probably the most dangerous drug in the United States. E eu acho que as campanhas antidrogas são muito ineficientes. Regulação de um mercado que já existe. Regulação. Trata de ver se o caso da maconha pode ser regulada, ao invés de ser simplesmente proibida. Herb is a plant. I mean, herbs are good for everything. Gilberto Gil declarou que, entre aspas, gostava da maconha. Olá, eu sou a Anitta Crepe e esse é o Cannabis Hoje Pode, o podcast onde você fica sabendo dos avanços científicos, econômicos e sociais do universo canábico a partir de entrevistas esclarecedoras com os principais nomes desse ecossistema. A 4ª temporada do Cannabis Hoje Pode tem o apoio de Unileia, Flora Urbana, Bliss, USA Hemp e Aleda, marcas que reconhecem o valor da comunicação responsável e do jornalismo de qualidade. Mas é claro que nada disso teria sentido se não fosse por você, querido ouvinte, que pode apoiar também compartilhando esse episódio. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda e fica aqui comigo que eu já volto. De acne a dermatite, de psoríase a doenças autoimunes, dos problemas mais comuns aos mais complexos. A pele agora conta com uma nova aliada, a cannabis medicinal. O canabidiol, ou CBD, já é estudado por suas propriedades anti-inflamatórias, cicatrizantes e antioxidantes, com resultados promissores no cuidado com a pele. Ele age diretamente no sistema endocannabinoide da pele, ajudando a modular respostas exageradas do organismo e a melhorar a barreira cutânea. E isso tudo com menos efeitos adversos do que medicamentos convencionais. Para profissionais da saúde, é a hora de olhar para a cannabis com seriedade e base científica. A Unileia Cannabis tem informações pensadas para preparar você para essa nova fronteira da dermatologia. Acesse unileiacannabis.com.br para saber mais. Opa! Hoje o nosso papo é com a Natália Cajueiro, mais conhecida por Caju. Ela, que é Head de Marketing da HBT, o grupo responsável pelas marcas Aleda, King, A Crema, High Tobacco, Rainbow e Tabaquim. A Caju chegou no universo canábico para fazer a diferença, também com a sua marca, a Maria. E vai falar sobre tudo isso com a gente agora. Caju, seja muito bem-vinda ao Cannabis Hoje Pode. Nossa, que honra ouvir essa apresentação, gente. Eu tô nervosa. Honra nossa ter você muito aqui. Prazer. Muito prazer. Tô animada, muito feliz com o convite. Muito bom, a gente também, Caju, porque você vem de fora, né, dessa bolha canábica. Muita gente vem de fora, mas às vezes de outras indústrias que não tem nada a ver. E você vem de uma indústria que tem a ver. Então, justamente, né, de bebidas, que você trabalhou por mais de 5 anos na Ambev e depois você foi também para a cervejaria Petrópolis, antes de chegar aqui no cannabis, na indústria da cannabis. Então, de cara, eu queria que você contasse pra gente o que as indústrias da cannabis e do álcool têm em comum quando se trata de marketing e comunicação. Primeiro, eu acho que é bom separar a parte cannabis, né? A gente, quando tá falando de álcool, a gente tá falando muito mais do uso social e recreativo. E a cannabis tem muitos outros usos além desse, né? Tem industrial, medicinal e várias outras frentes. Mas, para fazer um paralelo um pouco mais justo, eu acho que falar do uso social e recreativo da cannabis para comparar com o do álcool pode ser mais justo aqui. Mas muito bem lembrado isso que você trouxe também, né? Porque é isso, não dá para comparar totalmente, mas uma parte dá para falar a respeito, né? Mas muito bem pontuado. Porque a gente, hoje quando a gente fala do álcool, tem até discussão, né? De tipo, por que o álcool é legalizado e a cannabis não? Né? A gente vê aí o álcool fazendo muito mais mal para as pessoas que consomem, que fazem um abuso dele, do que a cannabis. Pelo contrário, né? Cannabis, quando você consome... É a porta de saída.
É a porta de saída, exatamente. Muita gente fala, minha mãe achava isso, né? Nossa, vai fumar maconha, né? Você vai entrar para as outras drogas. Tipo, não, ela me tirou, inclusive. Depois que eu passei a fumar maconha, eu tô bebendo muito menos. Mas o paralelo é esse, né? No social, acho que são mercados de alto giro, né? Quando a gente está falando de álcool, cerveja, destilados ou qualquer álcool do tipo, ele tem um giro muito alto, né? De alto consumo. A pessoa bebe uma vez, depois bebe outra, bebe outra. Então, tem aquela briga das marcas, né? Qual que é a marca que vai ser a favorita da vez e para onde ela vai, e o que ela tá fazendo de novo, tal. E no cannabis social, eu acho que também tem muito isso, né? Principalmente os produtos relacionados ao uso social e recreativo, eles também têm alto giro, né? Você compra a seda, dependendo do seu consumo, você compra um bookletzinho por semana. Tabaco, se você mistura o tabaco, você vai comprar cada 2 semanas, enfim, dependendo do consumo da pessoa. Então, são produtos que também têm alto giro, né? E acaba gerando não briga entre as marcas, mas essa disputinha amigável entre as marcas de quem é a favorita, quem vende mais, quem é mais legal, quem aparece mais e tal. E eu acho que, nesse sentido, os mercados eles acabam se assemelhando muito, né? De tipo, muitas marcas, todas querendo aparecer mais do que a outra, porque no fim do dia é o que vai fazer a pessoa tomar a decisão ali no ponto de venda sobre a sua marca ou não. Então, acho que tem essa semelhança, né? Além de serem produtos de uso social adulto, né? Eles têm a semelhança também de ter muitas marcas, de ter alto giro. Então, eu acho que tem muita água para beber do álcool ali que a gente pode se aproveitar para construir coisas aqui no cannabis também. E que também são indústrias altamente reguladas, né? Como é que é isso, assim? Porque você trabalha tanto com o tabaco ali, quanto com esses acessórios. Tem muita diferença isso? Como é que você compartimentou, né, na sua mente esse trabalho? Porque você trabalha para um grupo, né? São várias marcas. Como é que você chegou? Bom, mas você já fazia isso também nas cervejarias, né? Ou não? Você era específica de uma marca de cerveja? Na cervejaria eu fui específica de Patagônia e Boêmias Artesanais por um tempo. Depois eu comecei a cuidar quando eu fui pra cultura e relacionamento, eu olhava pra todas as marcas premium ao mesmo tempo. É quase um camaleãozinho, né? Você troca de reunião, tem que trocar de cérebro quase, porque muda tudo, né? Então tem um pouco dessa confusãozinha mental, mas é gostoso, porque você nunca cansa também, né? Você tá sempre trocando de coisa, você não tem desafio velho, você tá trocando de marca, tá trocando desafio, tá legal. O tabaco, né, ele tem uma regulação bem mais complexa, né, de trabalhar com publicidade e tal. A gente só tem uma regra muito clara. Só pode falar de produto, tabaco, dentro do ponto de venda e só pode falar sobre ele especificamente, né? Não posso falar compra esse tabaco natural, mas com menos agrotóxicos, fumaça menos, não sei, não pode falar nada disso. É produto, o que ele é, o preço dele, enfim. Isso dificulta, mas facilita a parte de comunicação, né? Comunicação tem que fazer mesmo, então é trade e tático. Claro. O trabalho do tabaco, ele é muito tático, né? De onde estar, qual o preço, qual a embalagem, qual o tipo de tabaco, qualidade do produto e tudo mais. E as marcas canábicas, eu uso muito o paralelo do que pode e não pode fazer com o álcool. Por mais que a gente não tenha nenhuma regulamentação sobre a comunicação da cannabis, isso vai até ser complexo de fazer. Não quero estar na pele de quem for definir essas regras. E Caju, como é que foi assim, né? Porque você ficou um bom tempo nessas indústrias de cerveja e aí, de repente, você estreou na cannabis, né? Como é que foi? Como é que você chegou? Como é que rolou essa decisão de trocar uma indústria bem constituída ali para uma super nova? Olha, a culpa de eu estar aqui hoje, eu vou dizer que é da Ambev. Por quê? Vou explicar. Essa sementinha foi plantada na minha cabeça há um tempo, né? Assim que eu cheguei, eu comecei a fumar tarde, né? Comecei a consumir cannabis muito tarde. Muito tarde não, né? 28 anos mais ou menos, hoje eu tenho 36, faz quase 10 anos aí. Mas pode ser considerado mais tarde do que o normal, né? Com certeza. O dobro da idade média, né, que a galera experimenta. Pois é. Não, lá em casa não era uma opção, isso nunca foi falado, sempre foi uma guerra, meus pais crentes, né? Então falar de maconha em casa era um problema sério.
Quando eu cheguei em São Paulo, eu comecei a consumir de verdade, tipo, comprar a minha própria maconha, né? Experimentar outras extrações, outras flores e tal. E aí, eu comecei a consumir com frequência e comecei a notar algumas coisas. Nada demais, mas assim, eu não tinha mais minhas dores de cabeça que me faziam parar no hospital. Eu tinha crise de enxaqueca quase que trimestral, né? Cada 3 meses eu estava no hospital tomando remédio para resolver. Eu tinha muita ansiedade, então eu estava acima do peso, também nada demais. E aí, do nada, eu parei de ter enxaqueca, eu comecei a ter menos ansiedade, comer menos, comecei a emagrecer, sem fazer dieta, sem fazer nada. Eu fiquei tipo, ué. E bom, deve ser porque eu troquei de cidade, né? Puta, eu com outra rotina, enfim. Deixei quieto. E aí, um belo dia, eu tava lá eu trabalhava na ZX na época, que era aquela divisão de cervejas artesanais, inovações, enfim. E aí, tinham organizado um talk que o pessoal ia falar do SXSW, era alguma coisa assim. E aí, um dos temas que eles trouxeram como inovação era cannabis. E aí falaram de cosméticos, de bebida, de 1 milhão de coisas diferentes, possibilidades para cannabis, industrial, medicinal, social, tudo que é tipo. Eu fiquei olhando aquilo e aí, logo depois dessa, eu não vou lembrar o nome, eu tô vendo a cara dela aqui na minha memória, mas eu não vou lembrar o nome dela. Mas aí logo depois dela veio a Carolina Nossetti, começou a falar do medicinal. E aí, deu clique na hora, eu falei, caramba, foi por isso. Foi por isso que a minha enxaqueca acabou, foi por isso que a minha ansiedade diminuiu, eu tô comendo menos e emagreci. E aí comecei a dar esses cliques e aí eu comecei a meio fazer um lobby dentro de casa, né? Que aí minha mãe é enfermeira, eu comecei a mandar pra ela, eu falei, olha que legal, tô aqui numa palestra na Ambev, pra começar a dar, a gente tem que dar o background de onde eu tô, o né? contexto. Pra ela ver que é sério, né? Que não era brincadeira. Tô aqui num evento do trabalho, tô falando sobre cannabis, aí cannabis na saúde, trata ansiedade, depressão, insônia, tudo que ela tinha, né? Ansiedade, depressão, insônia, blá. Aí ela, que legal, pô. Isso foi lá pra 2018, 2019. E aí ficou por isso, né? Tipo, comecei o assunto em casa, mas também não saí do armário em casa, e ficou por isso. E aí, no meio da pandemia, 2020 mais ou menos, eu tava na Ambev, foi meu último ano na Ambev, foi o primeiro ano da pandemia, então foi um ano muito intenso. Eu tava na área de cultura e relacionamento, então foi tudo, do nada, tudo virou influenciador, live, digital, né? Então, antes a gente, que era só uma perninha de todo o marketing, acabou tendo muita coisa. Eu quase burnoutei nessa época, né? Que muita coisa acontecendo. E eu ficava assim, cara, eu preciso pensar em alguma coisa pra fazer, eu quero sair disso. Eu quero sair de grandes corporações, eu quero parar de falar de cerveja, eu quero... O que eu quero? Eu ficava meditando, assim, aí eu meditava e via as flores, assim, na minha cabeça. Aí eu abri o olho assim e falava, caralho, você tá muito maconheira mesmo, né? Aí eu começava a rir no meio da meditação, eu falava, não, pera, você tá maluca. Aí eu ia fazer outra coisa e voltava. Quando eu voltava a pensar nisso, eu falava, cara, voltava uma coisa na minha cabeça. Eu falava, gente, cara, será que eu tenho que pensar nisso? Eu falei, quer saber? Vou deixar essa brisa aqui andar. Eu, no meio da meditação, deixando, né, as coisas passando. E aí eu comecei a pensar o que eu poderia fazer, o que eu achava que podia ser legal. E aí veio a ideia da Maria. A pandemia continuou, né? Spoiler, a pandemia continuou por mais vários anos. Claro. A realidade bateu e veio a proposta do Grupo Petrópolis. Eu falei, bom, como eu não sei o que vai continuar acontecendo, eu vou aqui pro que eu sei fazer, vou me garantir, né? Claro. E vou tocando esse sonho aí no paralelo para ver o que acontece. E aí tava lá no Grupo Petrópolis de boa e veio a proposta para conversar com a galera da HBT. E aí eu falei assim, caraca, mano, o universo é muito maluco mesmo, né, cara? A gente começa... Eu brinco que eu não fiz nenhuma movimentação oficial para estar aqui. Eu não fui atrás da HBT, o HBT me contrata, ou alguém me contrata. Eu tava lá, focada no objetivo, focada pra caramba em continuar, obviamente, fazer o trabalho que eu tava fazendo da melhor forma possível, né? Aquela coisa de publicidade, quero prêmio, quero isso, quero aquilo, tá. Claro. Tava tudo dando certo. Mas sempre fiquei com aquele sonho na cabeça, assim, né? Tipo, cara, maconha
mudou minha vida de fato, né? A ansiedade, o pior sintoma para efeito para mim, na verdade, era o aumento de peso, o mais visível na época, né? Mas isso foi curando a minha cabeça a ponto de hoje hoje eu não tomo absolutamente nenhum remédio, eu me considero uma pessoa tratada, na medida do possível, né? Analisada. Muito bem tratada pela querida Maria Joana, mas foi isso, né? Foi um sonho, quase que uma projeção astral, assim, bem papo jovem mística. Foi tipo uma cocriação que, foi tão forte que chegou, né? Me corrija se eu estiver errada, Caju, mas você é a primeira diretora de marketing oficial que eles têm, né? Assim, a HBT não tinha trabalhado oficialmente com ninguém. Eu lembro que o Gio tava muito animado, assim, com a sua chegada, né? Tipo, cara, veio uma mina muito foda, de uma indústria também que ela entende pra caralho, que vai ser muito massa. E aí, logo de cara, você já chegou encabeçando uma espécie de rebranding. Eu sou um pouco cautelosa para falar de rebranding, porque hoje se convencionou a chamar tudo de rebranding, né? Mas essa reforma, digamos assim, que você capitaneou na HBT. Conta um pouco pra gente como é que foi esse desafio, assim. Você chegou, como é que você fez para entender da cannabis ali e já pegar um puta desafio desse tamanho e fazer bem, né? Porque depois, né, corta para anos depois. Cara, foi assim, um estouro o lançamento na Expo Cannabis, né, da nova cara da marca. Então, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, assim, e como é que você fez isso com tantas marcas debaixo do guarda-chuva também? É uma loucura. Mas, porque quando eu cheguei, como você falou, eles não tinham tido uma rede de marketing, alguém que estivesse unificando tudo, né? Tiveram outras pessoas, mas eram muito focadas lá na HBT, só HBT, falando muito mais do tabaco, do tático ali do dia a dia. A Leda acontecia muito ali na mão do Renatinho, que tem muito bem o feeling da marca e tal. E aí quando eu cheguei, quando eu cheguei, na verdade, antes de eu chegar, quando eu fui olhar o grupo, eu falei, caraca, é a Leda, mano. Eu acho que foi o primeiro beck que eu experimentei na minha vida, foi naquele plastiquinho transparente. Sabe quando vem aquela memória, assim, você diz, caraca, foi ele, não acredito, eu nunca achei que eu ia Tudo descobrir. faz sentido agora. Exato. E aí, quando eu cheguei e sentei na cadeira, eu falei, cara, eu vou chegar quietinha, assim, eu não vou chegar causando, porque, né, ambeviano tem fama de chegar igual um furacão nos lugares, né? Eu falei, eu vou chegar quietinha, porque eu ainda não conheço tudo, né, então eu vou chegar e ouvir, né, fiquei lá uma semana na sala do Giorgio praticamente uma semana mesmo, dentro da sala junto com ele e com o Luiz, né, que é o que é o head de comercial também. E ouvindo, né, os desafios, né, quais os desafios do mercado, os desafios das construções dos produtos, né, como que cada produto era feito, onde era feito cada coisa. Então, você vai reunindo as pecinhas do quebra-cabeça, assim, né, para poder ter um cenário maior da situação. E aí, minha primeira visão foi muito clara, né? Tipo, cara, tabacos é um trabalho muito tático, que a gente vai fazer na ponta, na rua, de braço dado com comercial e com trade, e aí a gente vai fazer a nossa construção. Também acho que tem dado certo, né? A gente tá vendo aí a crema dominando o espaço, tá voando, todo mundo elogia, a favorita da... Cara, amo a crema. Nossa, favorita de muita Tô gente. esperando começar a vender aqui, Olha, cara. Já novidades, hein? Não vou dar spoiler aqui ao vivo, porque senão eu vou levar esporro. Mas depois no off a gente se conversa. É isso, né? O tabaco era esse cenário totalmente tático. E aí quando eu olhava para as duas marcas, né, de parafernálias, como a gente chama, né, que são os acessórios para você fumar, tinha a Leda de um lado e a King do outro. Aqui, a Leda, primeira marca do Brasil, né, primeira marca de sedas e papel do Brasil, que inventou a celulose, que em um ano estava em 50 países, que revolucionou, foi a primeira inovação em mais de 100 anos do mercado de seda. Aí quando eu olhei para isso, eu falei, caraca, peraí, tem coisa, tem história aí pra gente contar. Tem muita história aí pra gente contar. E aí do outro lado estava a King, que também
tinha sido estouro em 2018, mais ou menos, né? Quando a gente trouxe a King, era uma seda de low cost, que a gente chama, né? Que é de baixo custo, né? Mais baratinha. Era uma seda super acessível, de qualidade, com marca d'água, toda bonitinha, explodiu. Explodiu tanto que a gente não conseguiu segurar o volume. Acho que quem trabalha há um tempo sabe, né, das dificuldades da gente manter a consistência depois que explode, né? Você explode de venda para você conseguir organizar ali o gráfico do volume, de tipo, manter a pressão ou não perder a pressão, enfim, é difícil. Mas tinha essas duas marcas que, as duas com uma história super interessante, né? Por mais que a King tivesse sido low cost, a gente teve um movimento muito forte dela. Eu falei, cara, a gente precisa retomar essas marcas. Se eu quero falar de um grupo forte como a HBT, se eu quero que a HBT seja reconhecido como um puta de um grupo dentro do mercado, a gente precisa fortalecer essas marcas. Não vai adiantar ficar, a HBT é foda, a gente é muito legal, temos essas marcas, as pessoas não ficar, essa marca, que marca? Então a gente precisava trazer as marcas de volta para a gente poder fortalecer o grupo como um todo. E aí a primeira que a gente começou foi a Leda, né? Eu dei a sorte de chegar quando a marca estava fazendo 18 anos, né? Que presente maravilhoso pro marqueteiro. Então, assim, assunto não faltou pra gente falar no ano passado. 18 anos de história, a gente fez uma festa linda no ano passado. E aí fechamos o ano com a Expo Cannabis, que também foi uma participação super legal. E a King, o movimento, né, de mudança começou antes do da Leda, mas por aí sim, a King foi um rebrand de fato, né? Trocou logo, trocou embalagem, trocou comunicação, trocou tudo. E aí ela veio de um jeito muito legal, cara, porque a gente tinha uma marca que ela tinha identificação da galera, mas era muito pautada no preço, né? As pessoas compravam o King muito mais porque era mais barato do que porque era mais bonita. A gente falou, cara, eu vou criar a Amistel das sedas. Aquela que é boa, bonita e barata. Sabe a Smart Choice, que você não faz feio, você paga barato, você vai ter um produto de qualidade. Falei, como é que eu vou fazer isso, cara? Aí a gente sentava com o time, discutia, falava, pensava e tal. E aí o Flow, que é o nosso designer, tipo, o cara do capão, da cultura do hip hop, do grafite, do bicho. Eu falei, cara, é tu mesmo, filho. O que você gosta? Qual que é o seu... É pra galera da quebrada, a King, é pra todo corre, é pra todo corre mesmo, é do prensado à crema, é do rolê a fumar em casa, pra todos os lugares. Como é que a gente vai construir essa marca? E a gente foi pegando os elementos, né, da cultura, das culturas periféricas como um todo, e a gente chegou num personagem, assim, numa autenticidade de marca que acho que eu brinco lá dentro de casa que eu nunca tive resultados tão expressivos, assim, em comunicação, em redes sociais, como a gente está tendo com o King. E eu acho que parte muito da forma que a gente tá construindo isso, né? Tipo, a gente pouco tem falado de produto nas redes de King. E eu fico imaginando que, assim, você chega lá e você tem que produzir, tem que também... Não sei, né? Mas a gente normalmente sente uma pressão pra mostrar trabalho, mas não um trabalho oco, né? A gente sente pressão pra mostrar um trabalho bom que a gente sabe que sabe fazer, só que tem ali, né, questão, tempo, isso, né? Porra, a marca tá fazendo 18 anos, então, assim, não é que você tinha mais um ano pra criar o que ia ser falado desses 18 anos, né? Então... Eu fico pensando, Caju, como é que são os seus tempos, né? O seu e o da sua equipe, para trabalhar justamente essa parte estratégica. Porque se a gente não, sei lá, pensar nisso, o nosso dia a dia vira correria, né? Correria produção. Em que momento você e a equipe, ou de que maneira vocês falam, não, beleza, agora aqui eu vou separar esse momento para ser um momento criativo. Existe isso ou Existe. Como é que é? Cara, tem que ter muita disciplina para poder não enlouquecer, né? Dá para fazer, claro, né? Mas eu descobri do jeito ruim que dá para enlouquecer também. Então, eu fui criando alguns sistemas, né? Para falar de estratégia,
Eu gosto de falar que estratégia é decisão e o plano de ação, o planejamento é a execução dessa decisão. Estratégia, eu decido para onde eu quero ir com aquela marca, no longo prazo, longo, médio e curto prazo. E a gente, né, eu olho para a estratégia uma vez por ano. Eu olho lá. Agora eu estou começando a ver a estratégia do ano que vem, por exemplo, já é no início do segundo semestre. A gente olha para essa estratégia, a gente decide, cara, onde a gente quer chegar, o que a gente quer, que história a gente quer contar esse ano. E aí a gente toma essa decisão, fala, bom, o que a gente vai fazer para contar isso, para aterrissar isso tudo. E aí a gente começa a criar os pequenos touch points, assim, os pontos de contato que a gente vai ter com o consumidor. E fica lá no calendário. Eu fecho o calendário. Eu espero esse ano que eu vou fechar esse calendário em outubro. Óbvio, né, que a gente fecha os macros, né? No meio do caminho aparece um monte de coisa legal que tem a oportunidade de a gente estar junto e a gente entra também. Mas a gente fecha o macro, né? E aí os que vão entrando juntos, eles vêm para complementar esse macro. A gente vai fazendo, eu gosto de fazer uma pirâmide, né? Tem o super momento, que é o maior momento da marca no passado para a Leda, por exemplo, foi a festa de 18 anos e a Expo Cannabis. Aí tem os intermediários, né, que a gente coloca as coisas médias que ajudam a gente a construir esse posicionamento, mas que não é 100% marca, que, sei lá, festivais, festas, coisas assim, eventos formadores de opinião, são os conteúdos que a gente faz para aproximar o consumidor da cultura e da comunidade como um todo. E aí tem a base da pirâmide, que é volume de coisas acontecendo. É o post, vários posts, é os eventos que a gente está sempre, é o seeding que a gente faz, é mandar para o influenciador. Então a gente cria essa estratégia e ela tá ali travadinha. Ao longo do ano a gente vai só executando, então a gente vai sempre fazendo exercício criativo em cima do que a gente já trabalhou. E organização faz a gente encaixar as pecinhas e fazer tudo acontecer. Hoje, graças a Deus, eu posso dizer com felicidade que eu trabalho de 8 às 5 e não precisa mais, porque a gente está organizado e bem tratado. É isso que a gente quer, pelo amor de Deus, aprendamos. E Caju, hoje em dia tem muita gente que, assim como você, está abrindo caminho no facão dentro da cannabis, né? Porque ainda tem muito pouco exemplo do que fazer. Então, eu quero que você dê uma dica, assim, para quem estiver nessa situação, onde dá para buscar inspiração quando não tem, assim, muita referência? Em todo lugar. Tudo, o tempo todo, a todo momento. Olha ela! Eu brinco, cara, tudo que a gente olha é inspiração, sabe? Tipo, óbvio que nem tudo se aplica a nós ou às nossas coisas, mas olhar pra tudo com um olhar de possibilidades e oportunidades. Então, você tá vendo uma série, puta, às vezes acontece um negócio muito legal naquele episódio que pode virar uma ideia pra um conteúdo. Ou, sei lá, você tá vendo uma série do futuro que tá acontecendo um negócio, puta, eu queria muito ter um produto que fizesse isso. Sabe, tudo pode virar ideia, tudo é oportunidade para criação e para inspiração. Então, por exemplo, quando eu tava na cerveja, agora quando eu tô aqui na cannabis, eu não gosto de sentar na cadeira e olhar pro lado o que os meus amigos estão fazendo. Porque eu sei que eles estão fazendo bem também. Se eu olhar para eles, eu vou ficar, vai me dar uma coceira, eu vou ficar querendo falar, não dá para olhar pro lado. Porque a gente olha pro lado, fica tudo igual também. Então, se eu for olhar pro que é Bem Bolado, o Papelito, a Zomo, a Raw, a Smoking estão fazendo, vai ficar tudo mais do mesmo. Então, eu olho para outros lados. E aí, por outros lados mesmo, de tipo, sei lá, eu tô com, exemplo, né? Eu tô com um desafio de comunicar um atributo específico do meu produto. Como que o mercado de bebidas fala de atributos específicos? Como que o mercado de chocolate, café, roupa fala de atributos específicos? E pega aquele fatorzinho, sabe? E é tipo, não ter preconceito de ideia ruim. Total, porque às vezes a gente tá buscando uma coisa fora, né, assim, que é impossível, e é tão impossível que a gente não vai chegar. Então, vamos olhar para o que tem, né, Exato. Mas como é que você faz? Não ter medo de ideia ruim, mas também não se não abraçar, ou como transformar uma ideia ruim, ou como dar um brilho diferente? Eu tenho um caso engraçado, que é da Ubev também. Eu não vou contar os casos de agora, que eu vou estar dando spoiler, né? Então tá tudo em construção, eu vou contar caso antigo. Tem um caso engraçado que era a gente
na época na Ziex, trabalhava numa mesa, ficava eu, que cuidava de Patagônia e Boêmia, do meu lado ficava o menino que cuidava de Goose Island na época, na frente ficava o menino de Colorado, e a gente ficava ali o dia inteiro, um monte de jovem, né, recém-formado, ganhando a vida, recém-gerente, né, todo mundo meio besta, a quinta série reinava ali. E aí, cara, eu não sei por que, caralhos, tinha uma caixa de ketchup na nossa mesa, uma caixa inteira de ketchup. E no nosso escritório a gente tinha uma mini cervejaria, que todo happy hour a gente ia lá, fazia uma cerveja especial para beber no próximo happy hour. Ficava essa brincadeira. E tava na semana disso, a gente podia fazer um ketchup, né? Ketchup. E, cara, a gente ficou sacaneando isso, tipo, o dia inteiro. Todo mundo era maconheiro também na época, então todo mundo tinha as cabeças faltando um pouquinho de parafuso. E aí, cara, a gente ficou nessa brincadeira do ketchup. A Goose Island foi lá e fez uma cerveja com tomate da Heinz. E vendeu. E deu case. E deu prêmio. Não. Pô, sabe? Porque, tipo, a gente às vezes fica... A gente às vezes tem uma ideia que parece muito absurda. Vamos fazer um ketchup? A primeira coisa, claro que não, mano. Botar chopp na cerveja, cara. Parece a gente com 10 anos na pizzaria misturando ketchup com mostarda. Não dá. E aí, quando a gente pera. Sabe aquele meme da menina que olha pro negócio e depois ela de novo, tipo, não, pera. Pode a ter gente alguma coisa pode- aí, né? Pode ter uma coisa aí. Então, tipo, às vezes a ideia é ruim, aquela ideia que a gente fala só pra descontrair. Eu tinha uma diretora de criação de uma agência que eu trabalhei, que eu trabalhei com, né? Não trabalhei em agência. Ela falava assim, ideia ruim a gente tem que botar pra fora, porque ela ficou ocupando espaço na cabeça, não deixa espaço pra ideia boa. E aí a gente solta logo. E vai que essa ideia ruim dá um clique. Porque quando a gente joga na mesa, outra pessoa fala assim, não, pera, mas e se? Aí o outro fala, não, mas e se? E aí vai juntando os sis e do nada vira um negócio. Então, isso que eu falo de não ter medo de ideia ruim, de olhar pra referência de tudo que é lado. Às vezes uma coisa boba do dia faz a gente ter um estalo, assim, que pode parecer só uma faísquinha, mas vira fogueira se a gente deixar, se a gente trabalhar, se a gente confiar nele, sabe? Deixar mesmo a ideia crescer na gente, sabe? Vamos dar asa para as nossas ideias ruins com essa sabedoria de Natália Cajueiro. A gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente volta. A gente deu essa paradinha para te convidar a ler e ouvir a entrevista da Semana da Brisa com a Eliane Dias, que é muito mais do que esposa e sócia do Mano Brown, mais uma das figuras mais emblemáticas do hip hop no Brasil. Ela abre o verbo sobre a educação canábica, a que teve e a que deu aos filhos, sobre inseguranças de um casamento com um popstar e outras questões femininas. Quando acabar esse podcast, vem ler a entrevista da semana em brisa.com.br ou, se preferir seguir escutando, é só procurar o Saindo da Estufa nessa mesma plataforma onde você está nos escutando. Estamos de volta com Natália Cajueiro, a Caju, diretora de marketing da HBT e mente criativa que chegou para revolucionar o marketing canábico brasileiro. Caju, agora já faz um tempo que você está familiarizada, né, com a indústria da cannabis. Eu queria que você fizesse uma análise sobre o que você sente desse mercado. Você sente que falta profissionalismo, por exemplo? Porque eu sinto que sim, que falta profissionalismo, mas eu queria ouvir uma análise sua sobre o que você tem sentido. Eu acho que, de certa forma, sim. Não que não tenham ótimos profissionais no mercado, tá? Não tô falando isso. Tem gente foda para caralho. Exatamente. Tem você, tem eu, tem a Magia, tem, olha, ali, as mulheres maravilhosas aqui puxando a fila. Mas Sim. tem muita gente realmente boa no mercado. O que eu sinto é que falta mais interesse de profissionais diversos, que às vezes até nem são maconheiros, ou são e estão lá nos seus trabalhos mais formais, entre aspas, né? Porque não deixa de ser formal, eu trabalho exatamente nos mesmos formatos que eu trabalhava na Ambev no Grupo Petrópolis. Não deixa de ser formal, mas tem uma certa facilidade de trabalhar aqui no mercado, né? Então, por isso que eu
falou de virar a página, né? De sair do mercado formal e vir pro cannabis. Mas eu sinto falta do interesse das pessoas de outras áreas virem pra cá pra construir pra cá. E aí eu vou trazer um outro tema, né? Que eu sinto falta de diversidade geral de ideias, sabe? Porque o que mais aparece pra gente, e aí desculpa a todos os que apareceram pra gente, não tô falando mal de ninguém, todos os projetos são foda. Mas, ao mesmo tempo, são muitos projetos de podcast diferentes. Muitos projetos de videocast que querem falar da dificuldade da maconha. Muitos conteúdos que vão para os outros países mostrar como é a legalização lá. Muitos conteúdos de sketch, de como é a vida do maconheiro. Eu sinto que tá tudo muito aqui no mesmo eixo, sabe? Eu tô sentindo falta de alguma coisa que venha e revolucione, sabe? Que mude mesmo, que fale de outras coisas e que traga outras formas de pensar. A gente tá dando muita... A gente como mercado, e aí até culpa minha, nossa também, mas a gente dá muita luz pro lifestyle, sabe? Eu sinto falta desse outro lado, assim, de trazer coisas diferentes mesmo. E até quando a gente tá fazendo as coisas da Leda e daqui, a gente internamente discute muito isso de, cara, o que a gente vai fazer? Pra onde a gente vai olhar? E daqui a pouco veio o Caio lá do time com uma referência de uma marca de não sei da onde, da Eslováquia. Então, você tirou isso, menino. Mas sabe, se a gente não olhar para esses lugares muito diferentes, né? E aí, diversidade também de cabeças, de corpos e de tudo, porque cabeças diferentes pensam, cabeças iguais pensam coisas iguais. Então, se a gente tá aqui vivendo só na nossa bolha o tempo inteiro, a gente tá vendo tudo igual. Mais As do nossas mesmo. ideias não vão para muito mais longe de onde elas já estão. Eu sinto muito isso de menos a falta de profissionalismo e eu sinto mais falta dessa diferenciação entre as coisas, entre os conteúdos, entre as marcas, entre os produtos. Profissional, a gente tem profissional muito bom, mas esses profissionais precisam olhar para fora. Vamos olhar para fora, gente. Olha para outro mercado. Vai, sei lá, para de olhar maconha por um tempo e vai estudar vinho. Ô Caju, já indo aqui para os finalmentes, eu queria que você contasse pra gente como é que nasceu a Maria. Queria saber se é um serviço de design apenas ou se vocês também têm produtos, enfim, conta um pouco pra gente. Ah, a Maria é o meu sonho, aquele que eu tava falando lá atrás, né? Cara, ela nasceu lá, né, quando eu tava falando da ideia do burnout e a maconha aparecer nas minhas meditações. Eu ficava pensando muito em como que eu ia trabalhar com a maconha, mas que eu conseguisse dar o meu jeito, né, minha cara pra isso. E eu sou formada em design, né, antes de ser formada em marketing, eu sou formada em design. E aí eu tava sentindo muita necessidade criativa, assim, sabe, sei lá, de mostrar minha visão pro mundo. E aí na época eu ficava brisando, nossa, eu quero ter uma marca de objetos aleatórios. Eu falei, porra, mas já existe imaginário, né? Já existe essas coisas, não precisa. Aí eu fiquei pensando, tá, mas e se fosse de maconha? Eu falei, puta, mas já existe outras marcas. Eu falei, cara, mas não é esse tipo de objeto. Eu queria pensar no design do objeto, sabe? Na funcionalidade, no porquê que ele existe dessa forma. E não simplesmente pegar um cinzeiro por um cinzeiro e vender o cinzeiro. Por que esse cinzeiro é assim? Como é que ele funciona? Qual é a funcionalidade dele? É pra eu carregar na mão? É pra eu, sabe? Olhar o design por trás da criação daquele objeto. E aí a gente ficou, né? Eu tenho uma sócia, Finha, a gente ficou matutando essa ideia, né? Por muito tempo, né? Tentando amadurecer, tentando pensar para onde a gente ia. E aí a gente chegou na conclusão de que a gente queria ser uma marca de design autoral brasileiro, canábico. A gente imagina... Incrível. Como é que eu vou explicar? É tipo não é uma loja de decoração, não é uma loja de acessórios canábicos, não é uma marca de... É onde a gente faz design, onde a gente consegue se expressar e fazer produtos que provoquem, né, essa forma de consumo nossa. A gente tem um sonho de mudar a forma que a gente carrega o nosso kit, que a gente mostra as nossas coisas. Porque eu saio na rua, eu carrego o meu kitzinho, que hoje é o de borracha da Havaianas, perfeito, inclusive, obrigada Havaianas, porque cabe tudo, cabe o tabaco, a seda, a cuia, tudo certinho, compacto, cabe em todas as bolsas. Mas
não é assim que eu quero me expressar, sabe? Com um casezinho de plástico da Havaianas. Tem dia que eu quero sair, tipo, poderosa, sabe? No estilo, na beca, alinhada. E eu não consigo achar coisas que me representassem. Não que, obviamente, eu vou revolucionar isso. Não temos essa pretensão, mas, ao mesmo tempo, com cuidado. E aí a gente lançou a nossa primeira coleção esse ano. A segunda já tá vindo também. Mas são objetos de design. A gente tem 5 objetos agora nesse momento. Uma bolsa 100% de cânhamo, feita 100% por mulheres. Olha só. Aí a gente tem o cubo, que é um kit de mesa, que ele que tem um espaço para você botar a sua planta, a piteira, a seda de rolo, o isqueirinho, e já tem o cinzeiro. Então, um centro de mesa que, tipo, eu até dei de presente pro George, ele usa lá na mesa dele em Santa Cruz do Sul. Ele sempre fala, cara, as pessoas entram aqui e sempre perguntam para que serve. É a intenção mesmo? Porque ninguém entendeu. Falei, sim, era a intenção. A nossa intenção é abrir conversas a partir disso, né? Tipo, eu tenho um objeto bonito na mesa e você olha e fala assim, o que é isso? Aí você fala assim, cara, é um negócio de maconha, olha que legal. E aí você explicar, sabe? De, tipo, colocar a maconha em lugares onde ela não estaria sempre. Então, né, abrir essas conversas a partir de objetos, a partir da provocação da forma de consumo, sabe? E a gente tá super jovenzinha, né? Tem, sei lá, 3 meses que a gente abriu o site. É amaria.cc. E a gente agora já tá preparado para a segunda coleção. A gente é slow, produção slow, né? A gente não faz estoques gigantescos, a gente trabalha só com o suficiente. Nossos produtos, né, a gente tenta gerar o mínimo de resíduo possível. A gente tem o latão, então todas as peças de latão da coleção se encaixam numa mesma peça, não sobra nenhum pedacinho, e o que sobra a gente derrete para fazer outra coisa. A gente tenta ter esse cuidado de ter produtos para o consumo da maconha e feitos dela, de alguma forma, mas que seja sustentável, mas que não tenha estética de sustentável. Por isso que a gente fala o design autoral brasileiro canábico. Muitas palavras, né? Talvez precise de um rebrand. Muito bom, cara. Eu quero muito ver melhor e a próxima vez que estiver no Brasil, quero encomendar, porque realmente eu gosto também de que chame a atenção e de que dê o espaço que a maconha merece, né? Pelo menos na nossa vida, de quem a maconha já tem um espaço. Eu adoro sair com camiseta, com boné. Então, em casa também você ter coisas ali que identificam, né? Eu acho muito lindo. E Caju, a gente tá aqui já quase sem tempo, então eu vou ter que correr com você pelos quadros. Bora lá? Bora lá. Caju, conta pra gente qual é a sua legalização ideal pro Brasil. Nossa, minha legalização ideal é muito utópica. Então, a gente gosta disso. Cara, pra mim, devia ser igual tomate, sabe? É uma planta, gente. Se a pessoa quer plantar tomate em casa pra fazer sua salada fresca, legal. Se ela quer ir no mercado comprar o seu tomate, legal. Se ela quer comprar um molho de tomate pronto, ela pode, sabe? É uma planta. Isso pra mim é o que mais me deixa louca. Mas eu sei que é utópico demais. E eu sei que é complexo. Eu sei que não vai ser rápido, né? A gente, por mais que a gente vendo essas movimentações, a gente fique animado, né? Com as notícias e tudo mais. Mas é complexo, né? Pra gente liberar, depois de tanto tempo proibido, né? A gente tem que tomar cuidado como a gente vai fazer isso. Você imagina, libera o plantio. Qualquer um pode plantar do jeito que quiser, da forma que quiser, como é o meu sonho. Mas imagina, libera. Cara, plantar maconha é melhor que plantar soja. Será que a galera da soja vai parar de plantar soja e passar a plantar maconha? O que vai acontecer com o mercado da soja? Sei lá, né? Brisando. Então tem que ter um cuidado para essa legalização, que não vai ser simples, porque ninguém achou a fórmula perfeita ainda. Nenhum país legalizou nesse nível e vários legalizaram, tiveram que dar passinho para trás, reorganizar, voltar. Então vai ser complexo. Tem muitos detalhes e muitas particularidades para serem analisadas para fazer um negócio bem feito, né? Então eu acho que vai ser demorado, dolorido. A gente ainda vai sofrer um pouco. Mas estamos, né, no caminho. A gente vai ficando feliz com esses pequenos passos, a gente vai comemorando e vai sempre tentando trabalhar para ajudar nisso de alguma forma, né?
Até quando eu falava muito da construção da Maria, eu pensava muito em como é que eu, como comunicadora, posso ajudar a mudar essa percepção da maconha para as pessoas. E aí, a galera da maconha, né, a gente que já tá comprado no negócio, puta, se depender da gente, o negócio vai rápido, a gente já tem solução, todo mundo tem uma ideia foda que pode contribuir para essa legalização. Mas a gente só vai conseguir mesmo quando a gente tiver a opinião pública do nosso lado. E como é que a gente tem a opinião pública do nosso lado? Às vezes, por mais difícil que seja, a gente vai ter que ser um pouco mainstream. A gente vai ter que ser um pouco mais suave para passar essa mensagem. A gente não vai poder agredir a tia da igreja que não faz ideia do que a gente tá falando ainda. Como é que eu faço ela entender? Às vezes é falando que que a maconha tá na Bíblia. Será que ela vai entender? Não sei. Mas, às vezes, e aí eu volto de novo para o marketing e a forma que a gente se comunica com as pessoas é sempre sobre as pessoas. O que elas querem ouvir? O que elas estão preparadas para ouvir? Não adianta falar, não, porque a minha mensagem é muito foda. Cada um tem a sua, obviamente. Mas se a gente quer, né, expandir e quebrar essas bolhas, vamos ter que ter pessoas que vão suavizar. E aí vai parecer ruim pro mercado. Vai ter gente que vai criticar e falar assim, ai, nossa, mas essa pessoa tá falando disso de um jeito tão superficial. Às vezes é importante, porque tem gente que não entende a profundidade. Então, se eu quero fazer... A minha mãe não, que a minha mãe já está canonizada, catetizada. Nem sei qual é a palavra. Catequizada. Mas ela já está convertida. Isso, canonizada convertida é melhor. Santo, né? Então. Mas enfim, eu ia falar de como é que a gente vai fazer, tipo, o meu avô entender. Ele entende outros assuntos, então a gente tem que, de certa forma, ir junto com o que ele está buscando, se inserir de algum jeito ali suave, legal, para aos pouquinhos eles irem entendendo e aceitando, até a hora que eles vão realmente estar na briga com a gente. E aí, Caju, a gente quer aqui no Cannabis Indica, esse momento, a gente quer uma sugestão de conteúdo, pessoa, filme, alguma coisa que você queira indicar para nossa audiência que tenha a ver com o universo da cannabis. Cara, eu vou dizer uma sugestão geral. Busquem conteúdos que vocês não assistiriam normalmente, sabe? Sabe aquele que a gente olha a descrição ali no Netflix e fala assim, nossa, isso parece ruim. Vou assistir. Porque assim a gente descobre coisas que a gente não tava... Esses dias eu tava assistindo um filme indiano, onde a mãe de uma família super rica tinha uma irmã e a irmã dela plantava maconha no palácio lá na Índia. Eu fiquei tipo, gente, como é que eu caio nesse conteúdo, meu Deus? Mas assim, tipo, e aí você vai assistindo, você vai vendo, você olha culturas diferentes, você olha temas diferentes, gerações diferentes. Gente, assiste coisa da geração Z. Ai, mas é coisa adolescente. Assiste. Você vai ver como é que eles estão vendo o mundo. Eu lembro que na minha época de malhação, as pessoas ficavam temporadas pensando como é que ia contar pra mãe que era gay, que era lésbica, ou que, nossa, meu Deus. Hoje em dia, nos conteúdos da geração Z, da galera teen, não tem mais isso. Ela só aparece com a namorada em casa e tá tudo bem. Ninguém pergunta nada, não é mais um tema. Então, pra gente entender como é que as novas gerações e como é que os assuntos eles estão se dissipando, se dissolvendo na sociedade, a gente tem que olhar para as coisas que não são só do meu interesse. Então, tipo, chegou sexta-feira, quer ver o Netflix? A gente às vezes vai pro lado mais confortável, a série que eu gosto, que eu tô acostumada. Porra, vou ver Shondaland, porque eu sei que vai vir coisa boa. Mas a gente fica, volta de novo pra se diferenciar, a gente fica no mesmo pensamento, tem que sair da bolha, sabe? A minha dica é saia da zona de conforto, a criatividade nasce fora da zona de conforto. Muito bom, Caju. Agora, então, deixa com a gente seus contatos, onde as pessoas encontram o HBT, onde as pessoas encontram você e onde as pessoas encontram a Maria. No Instagram pra tudo, o meu é Natália Cajueiro, o da Maria é Maria CC, da HBT Oficial, a partir de lá vocês conseguem achar o da Aleda, da King, Aleda Oficial, King Oficial.
Os tabacos não tem Instagram, né? A gente já falou sobre isso hoje e o porquê não. Mas tá aí, HBT, Ale The King Oficial. A gente também tá no TikTok, também tá no Twitter, também olhando para novos canais, tentando se comunicar da forma mais ampla possível para estourar cada vez mais bolhas. Arrou! E é isso. Caju, quero te agradecer, adorei o papo, aprendi muito, fui provocada, vou sair daqui, já tô com a cabeça assim, vou sair da minha zona de conforto e graças a você, eu tenho certeza que muito mais gente também foi tocada pela luz de Caju, assim que muito obrigada, o Cannabis Hoje está com as portas abertas para você, volte sempre. Ai, muito obrigada, foi uma honra. Foi minha segunda participação em podcast. Olha que chique, gente. Eu tô adorando isso. Pode me chamar mais vezes. Se prepare, porque não vai chover, amiga. Convite pra você. Pessoal, até a semana que vem. A gente se vê. Beijinhos. Graças a você que ficou com a gente aqui até agora. Se você gostou do papo, deixa um like, uma estrelinha, um comentário, enfim, vai depender da plataforma que você está ouvindo o Cannabis Hoje Pod. Mas não deixa de fazer isso não, e se puder, compartilhe o episódio com um amigo, porque ajuda demais a espalhar e engrandecer o nosso trabalho. E se quiser falar comigo, é só mandar um alô no cannabishoje@gmail.com ou seguir a gente no Instagram, no @cannabishoje. O Cannabis Hoje Pod vai ao ar toda terça-feira. É apresentado por mim, Anitta Crepe, e produzido pela Leopoldo Electrical Group. Até a semana que vem!